Antônio Augusto Ribeiro Reis, nascido no dia 30 de janeiro de 1975 em Recife, Pernambuco. Talvez você não conheça por esse nome, e sim por Juninho Pernambucano, ou até mesmo Reizinho. O Fora do Radar tá no ar e eu posso dizer que começamos. Juninho Pernambucano é conhecido como um dos maiores batedores, se não o maior batedor de falta da história do futebol. Estatisticamente ele pode ser considerado porque é o jogador que mais gols de falta fez na história do futebol. Mais que Messi, mais que Zico, Cristiano Ronaldo, Roberto Carlos, mais que qualquer um, tá lá Juninho. Além disso, não só na falta, as batidas dele de fora da área, o refino do passe, a qualidade do jogo, a visão de jogo que ele tinha é muito diferente da maioria dos jogadores, muito acima da média. O Juninho, ele começou aos 16 anos, na verdade ele foi à base do Sport Recife com 16 anos de idade, em 91. E ele já tinha passado para o vestibular em administração de empresas, só que ele não foi para a faculdade e decidiu jogar no esporte. Fez a base mais 3 anos, 91, 92, 93. Em 93 ele acabou subindo para o profissional do Sport Recife e estreou. E lá jogou 93 e 94. Em 94, na verdade, ele ganhou o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste, sendo um ano memorável para os torcedores do esporte. E além disso, esses títulos regionais deram destaque nacional para o Juninho Pernambucano e chamou a atenção do Clube de Regatas Vasco da Gama. E chama a atenção porque ele não é só aquele cara que batia a falta ou chutava na porrada, ou era só o que batia colocado. Ele era muito bom em tudo. Tem um gol contra o Barcelona que é na porrada não, que é uma forma de bater que ela vai por cima. Então ele batia falta com porrada, ele batia a falta colocada, ele batia uma falta por cima da barreira que a bola quicava e ferrava o goleiro. Então o cara era muito inteligente e sabia quando, como e aonde bater na bola. Por indicação do zagueiro campeão mundial, tetracampeão mundial pelo Brasil, Ricardo Rocha, indicou pro Eurico Miranda, que não era presidente do Vasco na época, ainda diretor de futebol, esse moleque no esporte, por sinal o Ricardo Rocha é pernambucano, esse moleque no esporte é bom de bola, contrata ele. O Eurico Miranda fez isso e o Juninho começou até que mal, na verdade bem, porque na estreia dele contra o Santos na Vila Belmiro, ele foi lá e fez o gol. Fez um golaço de fora da área, mas eu disse que ele começou mal porque após esse gol ele não jogou muito e tal, ficou ali no banco, entrava pouco e acabou não fazendo um bom ano em 95. As coisas começaram a virar em 96, quando ele jogou 57 partidas, bastante partidas, fez 13 gols, teve um nível muito bom. Só que realmente o Juninho virou um grande jogador reconhecido nacionalmente em 97, quando ele, jogando junto com o Edmundo, ganhou o Campeonato Brasileiro de 97. Não só ganhou o campeonato, como ganhou o título de melhor meia do campeonato. Então aí ele já ganhou o status de um ótimo jogador, de um dos grandes do futebol brasileiro naquele momento. Em 98, mal a torcida sabia que além de virar música, ele viraria ídolo do Vasco da Gama. Além de ganhar o Campeonato Carioca, o Vasco, desculpa, até chutei a câmera aqui, além de ganhar o Campeonato Carioca, o Vasco viria ganhar a Copa Libertadores de 1998, por sinal, o título mais importante da história do clube. Em cima do Barcelona de Guayaquil, na verdade, naquela época a final tinham 2 jogos, então eles jogaram tanto no Brasil e tanto no Equador. Mas ele virou música por causa das semifinais. No antigo Monumental de Nunes, né, agora é reformado, no antigo Monumental de Nunes contra o River Plate, um jogo muito pegado, foi lá o Juninho bater uma falta literalmente monumental e fez o gol. Classificou o Vasco para as finais, virou música, né? Gol do Juninho, monumental. Então o cara realmente é incrível. E esse gol, na minha opinião e na opinião de muitos vascaínos, eu não sou vascaíno, mas eu de acompanhar futebol, é um dos gols o gol mais importante da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, realmente a gente tem que dar o devido valor. O cara fez o gol mais importante da história de um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Então, ele merece total respeito e admiração. Depois ele continuou ganhando, ele continuou indo muito bem. O Juninho fez um ano grande também em 99, em 2000, ganhou a Mercosul em cima do Palmeiras, ganhou aquela Mercosul incrível de virada, ganhou o torneio Rio-São Paulo,
fazendo gols em finais, assistências em finais, então sempre sendo muito importante. Mas mesmo assim, mesmo sendo um dos grandes jogadores do Campeonato Brasileiro, ganhando bola de prata, ele ainda assim não tinha um grande salário no Vasco da Gama. E quando ele queria renovar, ele queria mais, porque ele era um dos melhores do time. E o salário era um dos menores do time. Isso não faz sentido nem aqui, nem na China, ou na verdade, nem na França. A gente ainda vai falar disso. Mas, e acabou entrando um problema judicial com o Vasco, coisa de Lei Pelé, ficou 6 meses sem jogar. Aí o Vasco tinha uma parceria com o Bank of America, né, que é um banco, aí desmanchou essa parceria e tal. Resumindo, o Juninho acabou indo de graça pro Olympique Lyonnais na França, na verdade, mais conhecido como Lyon. O clube não era conhecido na Europa, quem dirá no Brasil. No Brasil, com palavras do próprio Juninho Pernambucano, o único time francês famoso era o Olympique de Marselha e às vezes ouviam falar do Paris Saint-Germain. Mas essa história mudou. Eu ainda vou falar de quantos títulos ele ganhou, do que ele ganhou, mas o Lyon não tinha nenhum título francês pré-Juninho e não teve nenhum título francês pós-Juninho. Então, preste atenção nisso. Em 2001 ele foi pro Lyon para se estabelecer na Europa, até mesmo com o pensamento de eu vou jogar num time menor aqui, vou me destacar, vou para um time maior e vou fazer minha carreira. Mas não, ele foi ao Lyon e no seu primeiro ano, por sinal o único ano dele usando a camisa 12 no Lyon, ele ganhou o título francês, o primeiro da história do clube em 2001, 2002. Depois disso com a camisa 8, já lendária camisa 8, mal saberiam que ele viria a se tornar o maior jogador da história do Lyon. Ele ganhou o título francês em 2001, 2002, aí com a camisa 8, 2002, 2003, 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, tanto que na maioria desses anos ele estava na seleção do campeonato, em alguns anos ganhou o prêmio de melhor jogador do campeonato francês e por sinal essas ótimas atuações, esses títulos em sequência, quebrando o recorde da história do campeonato francês, que era até então do Saint-Étienne, ele não só empatou o recorde, como quebrou e aumentou 2 anos a mais desse recorde. E essas boas atuações, esses bons anos de auge, levaram o Juninho Pernambucano a jogar uma Copa das Confederações pelo Brasil e principalmente a Copa do Mundo de 2006. E quando você olha para o elenco daquele time, você fala como esse time não deu certo, não funcionava, porque o Juninho era banco desse time. Hoje o Juninho Pernambucano seria um dos melhores jogadores da seleção brasileira. Se não, sei lá, o terceiro melhor atrás do Vinícius e do Neymar, ou talvez até mesmo o segundo melhor atrás só do Neymar, não se sabe, porque a posição dele ali, ou jogando de segundo volante, ou principalmente de camisa 10, cairia perfeitamente na nossa seleção. Em 2006 ele era banco, hoje seria titular absoluto, mas tanto que justamente era banco, aquele time tinha Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo, Adriano, Zé Roberto, um monte de gente, mas ele ainda assim foi convocado para aquela Copa do Mundo e justamente pelo futebol que ele apresentou. E ele continuou ganhando depois dessa Copa, né? 2005, 2006, 2006, 2007, 2007. Eu vou até ver, porque muito título, posso até me confundir. É isso mesmo. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5. Não, 4, 5, 5, 6, 7. Não, 6, 7, 7, 8. Ele ganhou 7 títulos franceses. É muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. E não só títulos franceses, como Copa da França, óbvio, não ganhou nenhum título internacional pelo Lyon, nem uma Champions, nem uma Europa League, mas dá para entender, o Lyon era um clube de menos expressão, de menos investimento, e ainda assim conseguia fazer jogos competitivos, tanto que teve uma época, uma Champions League específica, que na fase de grupos o Lyon ficou à frente do Real Madrid, passando em primeiro no grupo. Então, para você ver o quão grande o Juninho Pernambucano fez do Lyon. O Lyon era de um clube pequeno da França para sair de um dos grandes, de um dos maiores da história da França. Na minha opinião, só não é o maior por 2 motivos. O primeiro é que o Olympique de Marseille tem Champions League, e o segundo que o PSG vai continuar ganhando muitos títulos franceses e passando o Lyon, e o Lyon, na minha opinião, é o terceiro ou quarto maior clube da França, sendo que, mas isso aí, o francês é fraco? Mas não era nada. Então o cara transformou o clube e virou o maior jogador da história do campeonato francês e um dos maiores da história do campeonato. Não, o maior da história do Lyon e um dos maiores da história do campeonato. Também, aí agora quando ele fechou a carreira dele no Lyon, por sinal acabou não ganhando o título no último ano dele de Lyon, ele ficou em terceiro colocado, mas eu vou pegar os números para não errar. Ele jogou 343 partidas, na sua última partida marcou seu último gol, que foi o 100º gol, e 14 títulos.
é muita coisa, é muita coisa. O Juninho Pernambucano era um cracaço, meu. Caraca, 100 gols, 14 títulos, maior ídolo do clube, capitão, é algo a se respeitar. A se respeitar que hoje a gente não vê muito o amor à camisa que o Juninho teve, mesmo com problemas judiciais com o Vasco. Ele jogou anos no Vasco, ele teve amor ao Lyon, muito tempo no Lyon, deu tudo ao Lyon. E depois disso ele foi fazer o dinheiro no Catar, né? 2 aninhos no Catar, acabou ganhando tudo que tinha para ganhar no Catar, ainda era novo, era um jogador novo, então acabou ganhando tudo, tinha uns 35, 36 anos, então acabou ganhando muitos títulos ainda, tudo que dava para ganhar lá no Catar, até porque o Juninho, no campeonato do Catar, que hoje é fraco, imagina 10 anos atrás. Então o Juninho se destacava muito tecnicamente, taticamente, tudo, e acabou por ser o melhor jogador do campeonato naquele ano. Aí ele voltou ao Vasco da Gama em 2011, por sinal, recebendo um salário mínimo, que na época era 500 e poucos reais, e ele voltou para o Vasco recebendo salário mínimo. E mesmo assim, foi vice-campeão brasileiro com o Vasco, grandes campanhas em Copas, não foi campeão, mas grandes campanhas em Copas, e ainda assim voltou para o Vasco já sendo capitão e marcando gol na sua primeira partida, para você ver o quão bom o cara era. Aí depois disso, depois de 2 anos no Vasco, ótimas campanhas, ele não quis renovar, por problemas políticos do Vasco, acabou indo ao New York Red Bulls e jogou pouco tempo, teve alguns problemas com o treinador. Por sinal, o Juninho Pernambucano jogou com o Thierry Henry no New York Red Bulls. Então, que dupla, hein? Que dupla. Infelizmente, os dois já em fim de carreira acabaram que não jogaram no auge juntos, mas imagina a dupla Thierry Henry e Juninho no auge, teria sido incrível. E ele retornou ao Vasco da Gama em 2014, ia jogar a temporada, mas acabou se lesionando, jogou poucos jogos no Campeonato Carioca e falou assim, pra mim deu, eu me aposento. Mas foi um dos grandes jogadores da história do Vasco da Gama, é um dos bons jogadores da história do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, o maior batedor de falta de todos os tempos, tanto que a estatística tá aí para concordar comigo, o cara que mais gols de falta fez, e um dos grandes jogadores um dos grandes talentos que o Brasil teve. Juninho Pernambucano é um jogador muito único, pouco se vê. Tanto que, infelizmente, nasceu na época errada, eu acho que é algo pesado de se falar, mas hoje na seleção brasileira, ele seria, sabe o WD que você bota lá no ferro, que dá liga, que às vezes chove, fica meio enferrujado, tudo passa o WD, ele seria o WD do Brasil. Ele seria o que dá liga no Brasil, ele seria o óleo na engrenagem, seria perfeito, mas infelizmente cada um com a sua época, e na época do Juninho ele fez muito bem. Esse foi o segundo Fora de Radar. Dê sugestões de vídeo que eu quero saber. Até a próxima e tchau, tchau.